O estacionamento tem que ser gerido de forma coerente e eficaz. E isto tem a ver depois com o comércio e com as pessoas que querem chegar à cidade e ter alguma proximidade. O estacionamento tarifado, nestas zonas onde há oferta limitada, é uma boa opção. Aliás, isto está mais que justificado, mais que conhecido no país inteiro. E em especial a zona histórica tem pouco estacionamento. Temos um parque, o parque do Pavilhão, podemos dizendo assim, nem sempre está cheio e é um belo parque, está integrado na zona histórica. Não sei porquê, eu continuo a dizer que parece que agora vai ser resolvido, falta aqui alguma informação para encaminhar as pessoas para esses parques. Mas depois temos o parque atrás da Câmara, vamos referindo assim que é muito mais fácil, e temos depois pouca oferta de estacionamento nesta zona histórica do Tomar, à volta do centro histórico da Câmara, e depois, andando para o lado da estação, na Várzea Grande, com a requalificação, e a tendência é sempre esta, diminuiu-se o número de lugares disponíveis e hoje repararmos, já está aquilo sempre muito ocupado, o que quer dizer também é positivo, quer dizer que as pessoas estão por aí. Mas focámos hoje a Rua dos Arcos, que é estruturante para o estacionamento, face à sua localização. Hoje está dividida em zona de táxis, em zona de residentes e zona livre para parqueada, com pagamento. E isto cria, se nós repararmos, durante os períodos, muitos lugares vagos que não podem ser ocupados. E é exemplo do que se faz noutras cidades, e por exemplo em Lisboa, e é a experiência maior que existe em Portugal através da EML, é preferível. E uma vez que houve alteração do sistema de estacionamento com a requalificação da Várzea Grande, era preferível que toda a zona fosse tarifada. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os residentes tinham direito a estacionar na mesma, com o seu cartão de residente, mas não havendo residentes, os lugares ficavam livres para quem vem tratar de qualquer situação, vir até almoçar, vir comprar qualquer coisa e precisa de pouco tempo. Isto dá a possibilidade de rotação e as pessoas entram e saem. E o residente fica garantido com o seu cartão. Portanto, vamos ter menos multas, não é? Porque isto na Rua dos Arcos é uma confusão. Portanto, se não podem. Portanto, a polícia tem que atuar, mas as pessoas não veem as placas, há alguma distração e isto acaba por ser ali uma grande confusão de multas consecutivas naquela zona. Apesar de legais, porque se não pode estacionar, não deve estacionar. Isso cada um decide por si. Mas estas alterações têm que ter alterações de regulamento, porque isto é regulamentado, quer os táxis, quer depois aquelas zonas têm regulamentos próprios em que se teria que levar à Câmara, e houve hoje disponibilidade da Presidente e de nós que colocámos a questão de analisar esta situação e fazer alterações ao regulamento de forma a otimizar o estacionamento naquela zona. Porque ninguém fica prejudicado. Os residentes têm o espaço, aliás, mais alargado, podem estacionar em toda a avenida, e quem vem também vai ter muitas oportunidades, porque há pessoas que não estão durante a semana e os lugares estão tão vagos, como nós verificamos quando passamos. Há muitos lugares vagos que poderiam estar ocupados por outras pessoas que não têm oportunidade, porque a zona tarifada, agora nesta fase não é paga, mas isso é uma transição. A zona tarifada tem esta hipótese que é rotação. Aliás, o estacionamento tarifado é esta característica, a rotatividade, para que as pessoas entrem e saiam e cria aqui um sistema de facto de estacionamento alternado que tem muito interesse. E nós consideramos que valia a pena, face à alteração que houve nesta zona, não é? A coisa está diferente, já não há aquele estacionamento disperso na várzea, a coisa está ordenada, a rotação foi muito grande em termos de lugares,
Portanto, quanto mais rotatividade oferecemos para a Baixa, melhor. Porque depois quem quiser visitar a cidade a pé, e isto faz tão bem, pode estacionar nos parques que existem e serenamente e tranquilamente visitar a cidade e aquilo que nós temos para oferecer. Mas acho que valia a pena olhar para os regulamentos e fazer esta análise. O Cristóvão, esta é uma questão de facto importante, numa altura em toda esta zona da cidade, nomeadamente com a requalificação da várzea, sofreu fortes alterações. De facto, está aqui uma medida que poderia facilitar em muito a vida dos municípios, não? Bom, o estacionamento é um tema sempre complexo, no sentido em que move... Enfim, é daqueles temas que as pessoas discutem, e hoje em dia nas redes sociais, que são palco para toda a espécie enfim, de opiniões feitas como factos, e realmente divide muitas vezes a opinião, às vezes não é avaliada na melhor perspectiva. Ou naquela que depois a prática ou o princípio das coisas determina. Uma delas é que, como dizia o delegado, e bem, isso não é uma invenção nem de Tomar, nem de Portugal, é assim por todo o mundo, em qualquer cidade organizada, numa época em que as pessoas estão muito dependentes dos automóveis, ainda estão, porque em muitos países isso já está a dar a volta, e em Portugal também, em muitos aspectos, ainda não é estatisticamente relevante no todo da população, mas também já vai mudando bastante essa mentalidade, portanto, de levar o carro para todo lado. Em alguns países do mundo o carro já é de facto considerado como um luxo que só uma parte da população tem, porque no dia-a-dia, na sua deslocação das cidades, não usa o carro, e depois, quando vai de férias, aluga um carro e usa-o para esse fim. Isto dito aqui em Portugal parece uma coisa muito estranha, mas há vários países, nomeadamente os países nórdicos, onde esta já é a realidade para a maioria da população. Portanto, não gasta dinheiro num carro, porque no dia-a-dia utiliza os transportes públicos e depois aluga 1, 2, 3 vezes por ano, quando for, aluga um carro quando precisa dele para férias ou outra situação. Mas, portanto, isto dizer que, como estamos muito dependentes dos carros, e há de facto esta mentalidade ainda em muita gente levar o carro à porta de tudo, não é? Basta ver o que se passa ainda, infelizmente, às vezes à porta das escolas, e que aí até tem outro efeito, digamos, paralelo, que é a educação não formal, a mensagem que se está a transmitir às crianças, que é um pouco a dizer que as regras não importam. Quando estacionamos em cima de um passeio, o que estamos subjetivamente a dizer àquela criança que vá dentro do carro é que a regra não importa, desde que para nós isto... enfim, portanto, ver o que se passa à porta das escolas e noutros sítios, e, portanto, ainda há aqui muita incultura cívica, porque é também disso que se trata. Uma vez mais, é uma questão de respeito pelas regras e pelos outros. Portanto, o correto estacionamento. Ora, dito isto, portanto, quem gera as cidades tem que ir encontrando formas de criar mecanismos de regulação, porque, de facto, o ideal era que não fosse preciso. Ora, esses mecanismos de regulação, um deles, de facto, é o estacionamento tarifado nas vias que sejam particularmente de comércio e serviços. Para que, efetivamente, não existam garagens a céu aberto, mas haja estacionamento fácil a quem se desloca a esse serviço ou a esse comércio. E é isso que em Tomar se tem feito, mas as cidades são dinâmicas e, portanto, à medida que evoluem, portanto, essas questões têm que ir sendo reanalisadas. E, portanto, neste momento há realmente uma nova realidade. A questão da várzea, desde logo, da reabilitação da várzea, que eu queria sublinhar... Quer dizer, no todo, na verdade, não se perderam lugares, agora eles estão mais longe. Portanto, a várzea em si tem 100 e bastantes lugares, não me lembro agora o número exato, e depois os outros 300 e tal estão um bocadinho mais abaixo, ao lado da Refer, portanto, no parque que lá criámos. Agora, isto também tem muito a ver com a percepção, portanto, em Tomar, atravessar a várzea parece que é muito longe, não é? Se em Lisboa fizéssemos essa deslocação era coisa nenhuma, não é? Portanto, é uma questão também de percepção, e em Tomar há muito esta percepção do eu ir de um lado ao outro do rio,
eu não, mas estou a dar aqui o exemplo, leva-se o carro, ou para ir a 3 ou 4 sítios, leva-se o carro a cada um deles. Ainda há muita gente a fazer isto, não é? E, portanto, essa mentalidade vai-se alterando, mas naturalmente demorará o seu tempo. E, portanto, uma das soluções, no que diz respeito, e para terminar, no que diz respeito à Rua dos Arcos, ou a qualquer outra situação das zonas que já estão tarifadas na cidade de Tomar, o que eu recordo é que, portanto, há um regulamento, e só alterando esse regulamento, um regulamento que, atenção, não é da Câmara, é da Assembleia Municipal, portanto, só a Assembleia Municipal pode alterar, ainda que sob proposta da Câmara. Este regulamento de estacionamento tarifado à superfície, que foi criado, portanto, no mandato anterior, portanto, a maneira como ele saiu não era a proposta da Câmara, ele foi depois alterado em Assembleia Municipal. Aí, por exemplo, assumo, não havia a parte portanto, dos lugares reservados a residentes, não era uma intenção da Câmara no início. Portanto, o regulamento que foi a Assembleia, e foi na discussão em Assembleia entre os vários partidos políticos que acrescentaram essa situação, e depois o que a Câmara conseguiu fazer, já numa fase intermédia, foi minorar um pouco desse efeito numa parte que tinha alguma, digamos, amplitude discricionária para que a Câmara conseguisse fazer essa alteração sem precisar de alterar o regulamento, que foi o que se fez, por exemplo, na Rua dos Arcos, em que, se recordam, no início toda a Rua dos Arcos estava reservada a residentes e atualmente é cerca de metade, ou vá lá, 3/4 que estão reservados portanto, a residentes. Conseguiu-se fazer essa alteração, porque essa parte estava dentro da margem, digamos, do município, mas mais que isto, portanto, só alterando um regulamento. Que é isso que hoje, ou enfim, que na última reunião de Câmara, aliás, foi discutido como uma hipótese, portanto, se avançar para essa. Mas eu acho que, ainda assim, na minha opinião, a avançar-se devia haver eventualmente não olhar apenas para a questão da Rua dos Arcos, mas ter aqui outras reflexões, porque para que a alteração do regulamento, até pela complexidade que é alterar um regulamento, demora sempre muitos meses, e portanto não dá para andar a fazer a todo o momento, possa eventualmente levar já em linha de conta outras situações. Quando fala noutras situações, está em causa, por exemplo, tarifar o estacionamento no mercado municipal? Chegou a falar-se nessa possibilidade da autarquia desistiu? Não, quer dizer, vamos lá ver, já se falaram de muitas situações, isso não quer dizer que a Câmara Municipal as tenha ponderado. Eu posso até dizer, por exemplo, que há pessoas, cidadãos, moradores ou comerciantes, que, por exemplo, nos têm pedido o estacionamento tarifado na Avenida Nuno Álvares Pereira, agora após obras. Porque há ali algumas vicissitudes na maneira como o estacionamento daquela rua é ocupado. Portanto, na lógica da tal questão de haver rotatividade, porque estamos a falar de uma avenida totalmente, quer dizer, tem muitos espaços de lutos, infelizmente, mas que também se prevê que agora possam começar a retomar aos poucos, com a reabilitação da rua, mas, portanto, é uma rua essencialmente de comércio, não é? E queremos que volte a ser ainda mais. Mas a verdade é que, de facto, não há muitos lugares disponíveis. Se calhar porque alguns dos comércios existentes nessa rua acabam por ocupar a generalidade dos lugares de forma muito permanente. E, portanto, há pessoas que nos têm pedido isso. Agora, assim como de outras situações, já se falou do mercado, mas quer dizer, já houve, por exemplo, aí sim, chegámos a ponderar, reconheço, a Câmara chegou a ponderar quando foi colocado na Alameda, por exemplo, a questão da Amorim Rosa. Do mercado, francamente, nunca foi propriamente ponderado, mas não, enfim, eu de partida não coloco nenhuma hipótese de fora. Acho é que a haver uma mudança no regulamento, ela deve ter uma reflexão mais profunda que não apenas a questão de uma rua, ainda mais numa situação em que, pensando na questão dos residentes, ela, em boa parte, quer dizer, ela já só tem uma parte reservada a residentes, não é? Portanto, acho que a reflexão deve ser mais profunda. A questão dos residentes, o que pode e deve ser refletido, é uma questão de paradigma na totalidade e não apenas naquela rua, na minha opinião, que é, portanto, atualmente, no sistema que está implementado, as zonas residentes são exclusivamente de residentes. E o que poderia ser pensado, é exemplo do que acontece
Noutros sítios, por exemplo, em Lisboa, Lisboa tem vários modelos consoante as zonas, mas em muitas zonas é assim, há uma reserva para residentes, mas que também é paga e que não é exclusiva. Ou seja, o residente tem, digamos, facilidade numa determinada zona, mas se o lugar estiver livre, alguém que não é residente chega e paga o lugar e pode estacionar. Com preços diferentes, obviamente, do residente. Portanto, há aqui várias soluções que podem ser pensadas, não é? Mas, e eu não estou aqui, neste momento, a dizer que sou favorável de nenhuma delas, nem... acho é que, dado o trabalho que um regulamento exige na sua alteração, quando se altera um regulamento, deve-se aproveitar para fazer uma reflexão mais profunda.